Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui mais a um Vigicast, o Vigicast que é o podcast do Vigilante. Fica aqui comigo que você receberá conteúdo importante hoje, conteúdo interessante. Eu vou estar respondendo o programa todo, eu vou responder o Márcio Nogueira. O Márcio Nogueira, ele mandou uma pergunta para nós aqui nos comentários do vídeo lá no canal Pedrosa Previdência. Ele falou assim: Pedrosa, qual a diferença entre a aposentadoria comum e a especial na nova Previdência? Em qual se perde mais dinheiro? A minha pergunta é apenas na nova Previdência. Olha, tem a pergunta que o Márcio Nogueira nos mandou. E assim como o Márcio, você também pode fazer, tá? Você pode entrar em contato com a gente aqui no site da rádio, lá no nosso banner. Você pode falar comigo, você pode entrar lá e enviar a sua dúvida, a sua questão, que eu vou responder diretamente para você. Ou também, como essa pergunta do Márcio é tão importante, ela é de caráter difuso, ela é bastante densa, e eu resolvi dedicar aqui um programa especial inteiramente para responder as questões relacionadas a esta dúvida. Por quê? Você não pode ficar na incerteza. É muito ruim ficar na incerteza. Eu sempre faço uma metáfora, né? Você está na sua casa, você conhece bem sua casa, você conhece o caminho da sua casa, você conhece aonde ficam os móveis na sua casa. E o que acontece? Apaga a luz. Apaga a luz à noite, você está de noite. Aí o que acontece? Eu vou ter que pegar meu celular, porque o celular tem lanterna, o celular ilumina. Então você diz, cara, preciso achar meu celular. Onde é que está meu celular? E aí você acha que deixou lá em cima do lado da cama. O que acontece? Você conhece muito bem aquele lugar, só que ao caminhar no escuro você vai se bater. Você vai tateando, né? Você vai levando a mãozinha na frente assim para não bater, não é isso? Vai levando pela parede e tal, né? Para você não esbarrar nas coisas, mas é inevitável. Você vai esbarrar em alguma coisa, você vai bater, você vai derrubar, você vai sofrer para chegar lá no ponto. Quando chega lá, você achava que estava do lado da cama, mas não estava lá. E agora você fica pensando, onde estará, onde vai? Ou seja, isso é uma metáfora simples para você entender que a gente sabe alguma coisa da Previdência, a gente sabe alguma coisa da aposentadoria, a gente sabe mais ou menos como funciona, a gente tem uma ideia, mas a gente vive como se fosse uma noite escura onde a luz é desligada, onde a luz se acaba. E pior ainda, qual é o elemento pior? Pior é que você está numa nova casa, uma casa que você não sabe onde é que fica a porta. Você não sabe onde é que fica a escada, você não sabe se desce, não sabe se sobe, né? Você está na nova Previdência, a nova Previdência Social, e pior ainda, ela está cheia de armadilhas aonde você frequentemente vai passar, tem uma armadilha, pode ter certeza disso, tem uma pegadinha, tem um detalhe, tem um pontozinho que você não vai verificar, né? Você tem que ser muito conhecedor de como é o procedimento de tal coisa, sob pena de você perder, sofrer uma lesão, ou nem conquistar, nem chegar lá por uma questão de um detalhe, de alguma coisa, né? Então é isso que é a situação hoje, essa que é a realidade, essa metáfora que eu estou criando para você, é para você ter uma ideia. E por isso que nós estamos aí numa jornada incansável, de levar conhecimento, levar informações, de entregar, dar a dica, dar a luz, dar os indicativos do que você deve fazer, como você deve fazer, quando você deve fazer, né? E com base nisso você com certeza vai analisar a sua situação, vai fazer um planejamento, vai verificar o que você deve realizar, o que é prioridade e como é que faz, como é que não faz, né? Então, vem comigo, me acompanha. O programa de hoje eu vou passar nas 4 regras de transição, tá? Respondendo as perguntas do nosso amigo Márcio Nogueira, que disse qual a diferença entre a aposentadoria comum e a especial. E em qual, olha, ele já está consciente em qual se perde mais dinheiro. Ele está consciente em qual se perde mais dinheiro. Em qual se perde mais dinheiro. É na especial ou é na comum? Como é que funciona isso? Então vem comigo,
vamos entrar nesse universo de desvendar a nova, cruel, desumana e terrível previdência social, beleza? A primeira regra de transição que eu vou falar é o tempo de contribuição mais um pedágio. Então você tem que entender o seguinte: o que existia antes? Nós temos que nos orientar sempre pela data de 12/11/2019, tá? Sempre pela data de 12/11/2019. Essa data 12/11/2019, ela é importante para você entender que a partir de até 12/11/2019 era um tipo, era um regramento. Depois, com a Previdência Social, há um novo regramento. Há um adicional de novas informações, novas regras. Então você tem que se orientar e é inevitável a gente falar como era, porque as pessoas já têm melhor conhecimento, né, como funcionava, as pessoas já tinham toda uma organização, já estava tudo uma expectativa, e agora mudou a regra, então é preciso a gente entender como era e entender como ficou, para você saber o que você tem que fazer, para você começar agora uma nova localização, para você ter um mapa, né, de comportamento, um mapa de como é que você vai se comportar, né? Como é que você vai se orientar, o que você tem que fazer, é só esperar? Não, eu posso fazer alguma coisa? Tá. Então a primeira regra, então nós tínhamos o quê? Vamos considerar, nós tínhamos a aposentadoria por idade, né? Aposentadoria por idade, o homem vou falar como era, aposentadoria por idade, o homem era 65 anos, a mulher era aos 60 anos de idade, aposentadoria por idade, tá? Isso é o que existia antes. E qual é o tempo mínimo de contribuição? Tinha que ser 15 anos de contribuição. E não era aplicado o fator previdenciário, tá? Só era aplicado o fator previdenciário se fosse benéfico, se fosse melhor. Daí aplicava o fator previdenciário. Se não era benéfico, não se aplicava o fator previdenciário, porque a aposentadoria já é por idade. Muito bem. Aí você tinha aposentadoria por tempo de contribuição, que era o quê? 35 anos, tá? 35 anos e 30 anos para a mulher. E aí havia aplicação do fator previdenciário. Para escapar da aposentadoria, para escapar do fator previdenciário, você tinha que ir para a regra de pontos. A regra de pontos que estava vigorando, ela tem de 2018, tem de 2019. 2018 é a regrinha do 85-95, ou seja, somando a idade com o tempo de contribuição, fechando 85 para a mulher, fechando 95 para o homem, daria certo a aposentadoria, pegando as 80 melhores contribuições, sem aplicação do fator previdenciário. Agora, se não se enquadrasse nessa regra de pontos aí, que era em 2018 de 85,95, 2019, 86,96, aí teria que ter a aplicação do fator previdenciário, que vai considerar muito a sua idade. Vai considerar muito a sua idade, a idade. O fator previdenciário tem a ver com a expectativa de vida. E isso é sempre, todo ano, em dezembro, sai sempre uma nova regra. Porque o IBGE ele anuncia a expectativa de vida e isso impacta no fator previdenciário, tá? Muito bem. E aí você tinha aposentadoria especial. Aposentadoria especial que era o quê? Aos 25 anos. Tem a aposentadoria especial dos 15 anos, tem a aposentadoria especial dos 20 anos. 15 é para mineiros, né, que trabalham no subsolo. 20 já é um intermediário, né, que depende de algumas, com contatos com produtos cancerígenos, né, que geram câncer. Então, o tempo de exposição é de 20 anos. E o mais normal, onde pega a maioria das atividades especiais, é os dos 25 anos. 25 anos, que é o caso dos vigilantes, que é o caso dos profissionais da área da saúde, né, com ressalto para os enfermeiros, para os técnicos, para os médicos. Profissionais de saúde envolve também, ou seja, aqueles trabalhadores que estão expostos à insalubridade ou à periculosidade. Eu cito o exemplo do vigilante, cito o exemplo do frentista, posto de combustíveis, eletricitários, e assim vai. Né? E insalubridade, que aí tem o caso dos médicos, aqueles que trabalham com material infecto contagioso. Né? Então, os médicos na área da saúde geralmente é a insalubridade e tem esse material infecto contagioso. Os médicos também veterinário e assim vai.
E a aposentadoria especial, então, a maioria ali com 25 anos. Essa era o céu na terra, porque a forma de cálculo era muito benéfica. Pegava-se o quê? Pegava-se as 80 melhores contribuições, contadas desde julho de 94, descartava as 20% menores e sem aplicação do fator previdenciário, sem idade mínima. E é bom que se diga, na aposentadoria comum também não tem idade mínima, né? Nenhuma exigência de idade mínima, tá? E na aposentadoria comum, só que daí tinha o fator previdenciário. Na aposentadoria especial, aí não tem o fator previdenciário, só usa o fator previdenciário se for mais benéfico. E o fator previdenciário ele pode dar positivo e aí você vai ganhar mais do que você contribuiu. Então, para quem tem mais idade, de repente é interessante. Era interessante porque agora acabou, né? Então, isso era aposentadoria até a data da previdência, para a gente entender, né? Agora, a partir de agora, eu vou responder o nosso amigo, né? Vou responder o nosso amigo ali que fez a pergunta dele, uma pergunta densa pra caramba, uma pergunta muito inteligente que eu tô dedicando aqui, é o Márcio, né? Márcio Nogueira, ele perguntou, a gente está respondendo aqui, tá? Márcio, muito cabeça, o Márcio, muito inteligente, muito grato pela participação. Então agora, com a reforma da Previdência, a gente começa a vigorar as novas regras e tem uma regra de transição. A regra de transição vai pegar quem já estava no meio do caminho, quem já estava no sistema, né? Então, eles colocam uma regra de transição para quem já estava no caminho. E aí, a primeira regra de transição que eu coloco para você aqui é o tempo de contribuição mais o pedágio de 50%. Que venha a ser aqueles da aposentadoria comum normal, que era aquela que tinha a aplicação do fator previdenciário com 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Então agora eles complicaram um pouquinho e colocaram um pedágio de 50% para quem estava na regra de transição, né? Então nessa regra de transição é a mais fácil de compreender, porque é fácil de você entender. Para você se enquadrar nessa regra de transição, você teria que ter na aposentadoria comum mais que 33 anos no caso dos homens e mais de 28 anos no caso da mulher. Tem que ser mais, então pode ser um dia, né? 33 anos e um dia, né? 28 anos e um dia, poderia ser isso aqui. Então, se você tinha 33 anos, eu vou fazer aqui para você entender, não vou contar 33 anos em um dia, né? Você tinha 33 anos lá, na data de 12 de novembro de 2019, então você tem um tempo de contribuição de 2 anos para fechar os 35. Então, o seu pedágio vai ser de 1 ano. E você vai trabalhar no total 36 anos. No caso, se tivesse 34, é bem fácil também, né? Vai trabalhar mais 6 meses. Então vai trabalhar os 35 anos para fechar o tempo normal, mais o pedágio, 6 meses. No caso das mulheres, 28 anos, tivesse 28 anos na data de 12 do 11, então faltava 2, vai trabalhar mais 1, total vai dar 31 anos. Se tivesse 29, então faltaria 1 ano para 30, vai dar os 6 meses porque é 50%, então total vai dar 30 anos e 6 meses. Fechou? Não tem idade aqui. Essa primeira regra de transição, do tempo de contribuição, mais o pedágio de 50%, não tem idade mínima. E você vai pegar 100% de toda a média do teu salário de benefícios, que é o resultado de somar e dividir todas as contribuições contadas desde julho de 94, sem descartar as 20% menores. Isso é ruim porque vai dar uma média baixa, tá? Se tu pegar todo o teu salário de contribuição desde julho de 94 até agora, antes era descartado as 20% menores. E se descartava as 20% menores é bom, por quê? Porque aí a tua média ficaria boa, né? Então, aí tem a aplicação do fator previdenciário. O fator previdenciário tem muito a ver com a sua idade. Quanto mais novo, maior impacto do fator. Quanto mais idade você tem, menor impacto do fator. Por quê? Porque o fator resumo da ópera, é o quê? É a sua expectativa de vida, né? O IBGE tem uma expectativa de vida de 76 anos, então quanto mais longe você estiver de 76, maior vai ser o impacto do fator nessa regra aqui, tá? Então essa é a primeira regra aqui, e eu já estou respondendo as perguntas do Márcio, né? Qual que perde mais, qual que ganha mais? Aliás, ele não tem nem quem ganha mais, né? Ele diz qual é que perde menos, né? Qual é que perde
em qual se perde mais dinheiro, ele falou, né? Então você vai tirando o teu cálculo aqui. Essa aqui você vai perder muito dinheiro, você vai perder porque eles vão pegar 100% da média, isso já vai dar uma perda de 10, 12, 15%. Mais um fator previdenciário tem a ver com a sua idade. Muito bem, saindo dessa regra de transição, nós vamos para a segunda regra de transição, que seria o tempo de contribuição mais uma idade mínima. A regra da idade, a idade mínima é que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum homem vai se aposentar pela regra nova com menos de 65 anos. Né? E nenhuma mulher vai se aposentar com menos de 62 anos. Só que daí tem o pessoal que estava no meio do caminho. Então você tem lá a exigência de 35 anos de contribuição e mais a idade que tem que chegar, né? E o detalhe é o seguinte, a idade ela vai aumentando 6 meses por ano. 6 meses por ano a contar de 2020. Então você veja bem, em 2020 ela começou com 61 anos e meio, no caso dos homens. E 2021 vai para 62, 2022 62 anos e meio, 2023 63, 2024 63 anos e meio, 2025 64, 2026 64,5 e daí para frente 2027 65 anos. Então ele vai consolidar, vai firmar lá em 2027, no caso do homem, vai consolidar em 2027 e vai ter essa idade mínima, então é uma regra de transição. Então a partir de 2027 não tem mais regra de transição, né? Porque já vai se aposentar, precisa ter no mínimo 35 anos de contribuição e a idade de 65 anos. Não adianta fechar o tempo de contribuição se você não tem a idade, né? Quem entrou no sistema depois já não tem jeito, vai ter que cumprir os 65 e mais os 35 anos de contribuição. E no caso das mulheres vai ser 30 anos de contribuição, como é hoje, e a idade vai crescer 6 meses por ano até chegar em 62 lá em 2031. Então você pega lá 2020 era 56,5, agora nós estamos em 2021, vai ser 57 anos. Então hoje, se você tem 57 anos e 30 anos de contribuição, você vai se aposentar. Agora, se você não tem, o que acontece? Vai chegar lá em 2022. Né? Então 2022 vai ser exigência de 57 anos e meio. 2023, 58, 2024, 58,5, 2025, 59 anos. 2026, 59,5, 2027, 60 anos, 2028, 6,5,5, 2029, 61, 2030, 61,5 e 2031, 62 anos. Tá? Então, essa é a segunda regra de transição, tá certo? 30 anos mulheres, 62 de idade. 30 de contribuição, 62 de idade, tá certo? Como é que é feito o cálculo da renda? Aqui é padrão, aqui vai ser a mesma regra. Aqui a regra de cálculo, viu, Mauro? A regra de cálculo muda da primeira. A regra de cálculo aqui vai ser o quê? Vai ser pegado as 100% das contribuições desde julho de 94 e aí vai aplicar um redutor de 60%, acrescido de 2%, então vai somar, né, os 60%, acrescido 2% para cada ano que você contribuiu acima de 20 anos, no caso dos homens, e acima de 15, no caso das mulheres, tá? Então, no caso das mulheres, veja bem, no caso das mulheres, acima de 15. Então, uma mulher que contribuiu 15 anos, se for aposentadoria por idade, como a gente estamos falando, ela vai ganhar 60% do quê? Dos 100% das contribuições. Então, ninguém pode ganhar menos que salário mínimo. Então, provavelmente, quem contribuiu 15 anos vai ganhar salário mínimo. Agora, se a mulher contribuiu 16, no caso, vamos pegar uma mulher que fechou 30 anos, ela contribuiu 15 anos, então vai chegar a 30, ela vai ganhar, sabe quanto? 90%. Né? Se uma mulher contribuiu 30 anos ali, certinho, fechou, ela vai ganhar 90%. Para ela ganhar 100%, vai ter que contribuir 35 anos. Por quê? Porque vai ganhar 2% para cada ano que ela contribuiu acima de 15. No caso do homem, é acima de 20. No caso do homem, é a contribuição acima de 20 anos. Tá? Então, se o homem contribuiu, né, até de 15 a 20 anos, ele vai ganhar 60%. Então, o homem contribuiu aí 20 anos, vamos dizer assim, na aposentadoria, ele vai ganhar 60%. Como ninguém pode ganhar menos que salário mínimo, então vai ganhar salário mínimo.
E se ele quiser ganhar 100%, ele tem que contribuir 40 anos, tá? Então isso é regra padrão para todo mundo, é a regra padrão para essa aposentadoria aqui, legal? Aí você tem a terceira regra, tá? Você tem a terceira regra de transição. A terceira regra de transição, ela vai pegar a questão da aposentadoria por idade, a antiga idade. Só que agora essa aqui não alterou muito. O que alterou a idade? Alterou para a mulher. Então, alterou para a mulher. O homem continua igual, o homem não mudou nada. O homem vai se aposentar por idade, se aposentar com 65 e vai se aposentar agora com 65, né? Não tem nada de mais, tá? Vai se aposentar com 65, não tem nada de mais. Tempo de contribuição é necessário 15 anos. 15 anos. Tempo de contribuição tanto para o homem quanto para a mulher de 15 anos aqui. São 180 contribuições, já era o que funcionava antes, é o que vai funcionar agora. O detalhe é a mulher. A mulher aqui, ela foi colocada uma idade mínima, tá? A idade mínima da mulher, ela começou lá em 2019 com a mudança da lei em 60 anos. Em 2020 passou para 60 anos,5, ou seja, 6 meses por ano. 2021, 61 anos. 2022, 61,5. Em 2023, 62 anos, tá? 2023. Então, até 2023, para se aposentar por idade, vai até daqui até 2023, vai aumentando. Hoje nós estamos com 61 anos, 2022, 61 anos e meio, depois 62 anos e ficou aí. Então, por idade, o homem vai se aposentar aos 65 anos e a mulher com 62. Qual é a forma de cálculo? A mesma forma de cálculo que eu falei. Vai pegar 100% das contribuições, vai aplicar um redutor de 60%, vai acrescer mais 2% para cada ano que ultrapassar 20, no caso dos homens, para cada ano que ultrapassar 15, no caso das mulheres, tá? Então é muito importante. E se contribuiu só 15 anos? Aí vai ganhar 60%, mas se o cálculo for abaixo de salário mínimo, então vai ganhar salário mínimo, tá? Essa é a terceira regra de transição aqui, tá? Eu estou falando já na nova Previdência Social, que foi o Mauro que exigiu, né? Não quer saber no antigo, quer saber agora. A quarta regra de transição, ela fala do tempo de contribuição que tem que ter, né? Que é de 35 anos, 30 para as mulheres, e um pedágio de 100%. Então tem o pedágio de 50% e tem o pedágio de 100%. Pedágio de 100% do quê? Do tempo que faltava para você se aposentar lá na data de 12/11/2019. Então você vai pagar um pedágio de 100%, tá? Então o que acontece? A idade mínima é considerada aqui 60 anos. Então tem que ter uma idade mínima de 60 anos. E tem que ter o tempo de contribuição de 35. Isso no caso do homem. E no caso da mulher, teria que ter a idade mínima de 57 anos e o tempo de contribuição da mulher de 30 anos. Você veja que essa regra aqui, ela é interessante só pela forma com que é calculado o valor que a pessoa vai receber de renda mensal inicial. E é 100% do salário de benefício, tá? Calculado com base na média integral. Tá? Então, o que acontece? Esse aqui não tem o fator previdenciário, não tem o redutor de 60%. Por que que não tem? Porque muito provavelmente a pessoa ela já vai se enquadrar na regra básica, na regra definitiva, né? Porque para poder pagar o pedágio, você vai ultrapassar teu tempo de contribuição. Então, é muito interessante aqui você saber. É muito interessante você saber aqui que essa aqui só vai ser interessante para quem já tem a idade mais avançada, né? Para quem já tem uma idade, para quem já está mais avançado, mais evoluído, né, na sua idade. Senão não valeria a pena, né? Senão não vale a pena. E porque se você entrar nessa aqui, você vai se enquadrar nas outras regras. E aí eu acredito que não é interessante, tá? Porque você provavelmente a única coisa que pode atrair aqui é que você vai ganhar, não tem aplicação do redutor. E aí
E aí já seria vamos dizer assim, já seria uma situação que não é interessante. E eu estou tentando achar aqui, deixa eu ver, achei. Então eu vou te colocar aqui, só para você fazer uma jogadinha, esse pedágio aqui para ver se é interessante, tá? Então no caso do homem, por exemplo, se você tinha idade mínima, a idade mínima que é necessária é 60 anos, então você tem que ver que idade você tinha lá na data de 12/11. O tempo de contribuição na emenda condicional, então, se você tivesse 25 anos, você vai pagar um pedágio de 10 e você vai trabalhar no total 45 anos. Então, se você tiver essa idade, você já vai receber 45, você vai receber aí 110%, porque a forma de cálculo aliás, a regra diz que é 100% do salário de benefício. Então você já vai se enquadrar numa outra regra. É muito fácil você se enquadrar numa outra regra que você ganhe, você trabalhando 45 de contribuição, você vai ter 110% da média de que você ganha, tá? Pelo rádio, assim, é mais difícil de explicar isso, mas você entende que isso aqui é só para quem já está com a idade mais avançada, muito próximo de 60 ou muito próximo de 57. Daí, pode ser que seja interessante essa regrinha aqui do pedágio de 100%. A quinta regra de transição é a de sistema de pontos, que era a forma de cálculo da aposentadoria que tinha antes. Então, esse sistema de pontos, ele é interessante no sentido que também você tem uma idade mais avançada, acima de 50 anos, para poder fechar os pontos. Essa é interessante porque se você fechar o sistema de pontos antes da reforma da Previdência, que tinha o sistema de pontos 86, 85, 95, 86, 96, ele continuou a regra de transição do sistema de pontos. Então, o que acontece? Em 2020 era 97 pontos para os homens, 87 para as mulheres, né? E o que ocorre? Era necessário ter os 35 anos de contribuição e 30 de contribuição para as mulheres, né? Essa contribuição sempre vai estar presente. E vai aumentando um ponto para cada ano que passa. Então, 2020 até 2027, até 2028, vai acrescendo um ponto. De 2021, que nós estamos até 2028, vai chegar em 105 pontos. Hoje está em 98. Como vai aumentando um ponto por vez, então vai chegar lá em 2028, o homem, quem se enquadrar nisso aqui, o homem, juntando a sua idade com o tempo de contribuição, fechou 105. E fechou 105, então não tem exigência de idade. E o que acontece? Não tem exigência de idade. A forma de cálculo é igual à forma de cálculo das demais, que vai pegar 100% das contribuições, vai ter o redutor de 60%, vai verificar quanto tempo ele contribuiu além dos 20 anos, e aí faz a regra de cálculo. No caso das mulheres, essa regrinha vai se alongar até 2033, aonde vai fechar 100 pontos, tá? Então, mulheres aí, hoje, em 2021, seria necessário 88 pontos. Então, você pode somar a sua idade, com o tempo de contribuição, e você vai verificar, né? Vai verificar aí em qual regrinha de pontos você se enquadra, tá? Legal? É confuso assim quando a gente fala? Não tem problema. Você pode acessar aqui o site da rádio, tem o banner ali do Pedrosa Previdência. Você vai clicar nesse banner e aí você vai verificar, né? Você vai verificar ali que tem o link do atendimento digital e você vai mandar sua dúvida para mim. Deixei por último a regra de transição da aposentadoria especial. A regra de transição da aposentadoria especial ela ficou muito ruim. Por quê? Porque ela colocou um sistema de pontos, né? A aposentadoria especial ela colocou um sistema de pontos. Então teria que fechar 86 pontos, tá? 86 pontos. 86 pontos, somando a idade com o tempo de contribuição, tem que fechar 86 pontos. Então você faz a conta, você é vigilante, você trabalha como especial, tá? Então você vai poder fazer uma jogada aí, tá? Verificar quantos pontos, qual é a sua idade
eu vou me considerar com 25, né? Porque tem especial com 20 anos, tem especial com 15 anos, que são diferenciadas. Mas eu vou me orientar pela especial em 25 anos. Então você vai pegar o quê? Você vai pegar a sua idade, que você tinha lá na data da reforma, tá? Tempo de contribuição na data da reforma, e você aplica a fórmula lá, tá? Você aplica a fórmula. Então, se você tinha, veja bem, para tu fechar 86, você precisa ter tempo de contribuição 25 anos e 61 de idade. Se você tiver 51, você tem que ter 35 anos de contribuição. Se tiver 52, você tem 34. Isso aqui é só um cálculo fácil de fazer. Eu estou fazendo aqui para você jogar quais são as variáveis para você fechar 86, né? Então, se você tem uma idade aí de 51 anos, você precisa ter 35. O tempo de contribuição mínima do tempo que você vai apresentar é 25 anos, tem que ser especial. 25 anos não tem como. Se você tiver 25 anos, só 25 anos vai ter que ter 61 anos. Então você vai evoluindo aqui na parada. Então com 51 e 35 de contribuição, você fecha os 86. Tá? 52 tem que ter 34, 53 tem que ter 33 de contribuição. 56, Pedro, eu tenho 56 anos. Se você tiver 30, vai bater 86. A maioria dos profissionais estão nessa faixa aqui, né? De 51, né? 51 a 59, 51 a 59, a 58, a 55. Né? Então, de 51 a 55. Você precisa ter o quê? Você precisa ter 51 anos, você precisa ter 35 de contribuição. Tem 55 anos, você precisa ter 31 anos de contribuição para fechar 86. Então, a regra de transição, ela é muito ruim, tá? Porque ela não é benéfica, ela matou quem está no meio do caminho. Por isso que isso aqui, né? A forma de cálculo é a mesma, que é aquela que vai pegar 60% da média, um acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 15 anos para as mulheres e 20 anos, no caso, para os homens, tá certo? E o que acontece? Então, ou seja, você vai perder muito, né? É como diz o Mauro, qual é aquela que perde menos, né? A forma de cálculo é igual, né? Então, não importa muito a condição que você esteja, a forma de calcular vai ser o mesmo, né? Vai ser o mesmo, vai perder muito mesmo, né? Vamos imaginar aqui um vigilante, né? Que tenha 20 anos de exposição aqui com 56 anos de idade, tá? Então, ele completou a pontuação ali exigida, tá certo? E se tiver 3 mil reais, por exemplo, né? Então ele vai ganhar 60%. Então, veja bem, de 3 mil ele vai ganhar 60% de 3 mil, vai dar os 1.800 reais, tá? Então isso é muito ruim. Isso o cara vai perder muito, né? Então perde muito com essa forma de cálculo. Essa forma de cálculo é muito cruel. Ela é muito cruel mesmo, tá? Por isso que ela é cruel, desumana e terrível. Por quê? Porque você vai trabalhar mais, contribuir mais e ganhar menos. A questão é que, no caso da aposentadoria especial, ela foi descaracterizada, a aposentadoria. Agora não existe mais aposentadoria especial, existe só esse regramento aqui, que ficou descaracterizado porque uma das características da aposentadoria especial, são duas as características, tem várias, mas duas eu destaco. Que é o caráter de prevenção e o caráter de compensação. Então, quando a aposentadoria especial é para retirar o trabalhador da exposição em tempo menor do que a aposentadoria comum. Por quê? Porque esse cidadão, esse trabalhador, ele está exposto a agentes nocivos. E só esse fato já vai gerar doenças ocupacionais. Então, ele não pode permanecer, ele tem um limite de tolerância. Se ele passar esse limite de tolerância, significa que essas doenças ocupacionais vão ter uma grandiosidade, vão expandir-se e vão comprometer muito a sua qualidade de vida, né? A sua qualidade de vida na velhice. E que não é interessante, isso é desumano. E tem uma compensação porque ele já vai ter problemas. Então, há uma compensação porque a regra de cálculo deve ser a melhor, de maneira que preserve a sua remuneração. A mesma remuneração quando ele estava atuando, quando ele estava nativo.
para que exatamente ele possa enfrentar as dificuldades. E isso não vai ocorrer aqui como a gente está vendo, tá? Então, a regra permanente da aposentadoria especial é cruel e desumana. Por quê? Porque ela é bem clara, você precisa ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Entrou no sistema depois, vai enfrentar essa realidade de ter que ter idade mínima de 60 anos e o tempo de contribuição é de 25 anos, tá? Então, você veja que a regra de transição ficou pior do que a regra fixa, né? Que a regra permanente. A regra de transição ficou pior, né? Pior ali. E isso é muito ruim, isso é incoerente, isso é desumano, isso isso aí ofende a integridade, ofende a dignidade humana que está lá colocado na Constituição, tá? Agora, existe a regulamentação do projeto de lei complementar 245, que está no Congresso, e essa vai começar a votação, vai começar a discussão agora lá no Conselho, na Comissão de Constituição e Justiça, e isso lá no Senado. E vai passar nas comissões, vai ter muitas emendas, vai ter debate, vai ter muita pressão, né? E tem uma regra lá que já foi proposta, tem uma emenda lá que já foi proposta, que é a seguinte: é o pedágio de 50%. Aquele pedágio de 50% que eu comecei falando, que tem na aposentadoria comum, foi puxada, foi praticamente copiada como uma das regras de transição, além do sistema de pontos. Então, para quem já estava com 23 anos, estou falando aqui da aposentadoria especial com 25 anos, para quem já estava há 2 anos de pegar a aposentadoria especial, então entraria nessa regra de transição de pedágio de 50%. Então, se você tinha 23 anos, homem ou mulher, tanto faz, 23 anos na data de 12 de 11 de 2019, você vai trabalhar mais 3 anos. Se você tinha 24 anos, então você vai trabalhar mais 2 anos, né? Nessa regra. Mas volto a dizer, essa regra de transição, né, do pedágio de 50% da aposentadoria especial, ela não está valendo. Ela é uma emenda que foi colocada lá pelo senador Paim, ali no fechamento. Então, logo foi anunciado aí o projeto de lei complementar 245, ela foi falada, isso foi anunciada, foi apresentada já. Eu não tenho dúvida que ela vai ser aprovada, porque ela é bastante razoável. Não é razoável você contemplar, tratar pessoas diferentes, né? Então, se na aposentadoria comum tem uma regra que é muito interessante no sentido de beneficiar quem estava muito próximo de se aposentar, por que também não fazê-lo naqueles que estavam expostos, né, na aposentadoria especial? Então, não há motivo, não há razão para que isso aconteça, tá? Então, você deve estar agora se pensando em qual regra de transição você vai se enquadrar. Mas eu quero ainda completar para dizer que existe a regrinha, né? A regrinha de que você pode ganhar mais, né? Respondendo a pergunta do Mauro, onde é que a gente vai perder menos? Você já viu que no normal você vai perder sempre. Então, existe uma forma de você ganhar muito próximo daquela remuneração que você ganhava. Você ganhar muito próximo da remuneração, ou o pessoal fala ganhar o valor da folha, né? Ganhar o valor que você está ganhando agora, quando você está na ativa. Para você ganhar 100% desse cálculo, o homem teria que contribuir em todas as aposentadorias ali que eu falei, ela teria que ter há 40 anos. 40 anos de contribuição, você vai ganhar 100% da média de todas as contribuições que você passou para a Previdência Social, contada desde julho de 94 até a data que você dá a entrada. Tem a possibilidade de você ganhar mais, que seria contribuir 45 anos, e seria você receber 110% dessa média, tá? Então, o que é 110% dessa média? Só para você entender, se a média desse 1.000, você iria se aposentar com 110. Se a média desse 2.000, iria se aposentar com R$ 2.200. Se a média desse 3, seria se aposentar com R$ 3.300. Para isso, você teria que trabalhar
mais 5 anos, tá? Do que o 40, né? Do que 40 anos. No caso das mulheres, teria que contribuir 35 anos para chegar nos 100% e contribuir 40 anos para chegar nos 110%. Então, as formas que estão colocadas, que estão postas ali para a gente, tá legal? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha aproveitado essa conversa bastante densa. Você veja que eu estou aqui só respondendo uma pergunta, né? Quais a diferença? Qual a diferença das aposentadorias e aonde a gente perde menos, né? Então, por aí você vai tirando a sua conclusão. Legal? Espero que você tenha compreendido. Volto a repetir, mas não tem problema nenhum, tá? Não importa onde você esteja localizado, não importa em qual cidade, não importa. Desde que você tenha acesso à internet, você está aqui agora me ouvindo, você está aqui no site da rádio. Então você vai ver que ali no site da rádio tem o banner do Pedrosa Previdência. E você pode falar comigo, e de repente nós vamos fazer a contagem do tempo de serviço, tá? A gente vai pegar seu CNIS, vamos fazer a contagem do tempo de serviço ali e você vai verificar em qual regra de transição você se enquadra, quanto tempo você tem para poder se planejar, poder verificar em qual situação é melhor para você. Legal? Então faça isso, não fique na dor, não fique se batendo, tá? Não fique se batendo, não fique tendo prejuízo. Não, é certo, se você tiver na incerteza, tiver dúvida, é certo que você vai ter prejuízo. Você vai ter prejuízo de alguma maneira. Muitos vigilantes, muitas pessoas, muitos estão perdendo dinheiro, porque nessas regras de transição daria certo a aposentadoria comum, né? Mas às vezes o trabalhador está na aposentadoria especial e ele diz, não, mas eu quero a especial, e ele fica se batendo na especial. Mas, pelo aquilo que eu demonstrei, muito vale a pena você se aposentar você pegar a comum. Se você conseguiu fechar a comum até a data de 12/11/2019, eu vou te apontar aqui, vou te dar alguns indicativos de por que é melhor, tá? Eu vou te dar aqui alguns indicativos de por que é melhor. Pedrosa, por que é melhor eu pegar a aposentadoria comum e não aguardar a aposentadoria especial? Bem? Muito bem. Primeira questão é que você vai ter que passar numa regra de transição para fechar, para chegar nos 86 pontos. Então é importante você primeiro pegar uma folha e chegar e verificar onde é que você está, a que ponto você está para chegar em 86 pontos. Eu estou falando aqui agora para você que tem aposentadoria especial, você que trabalha exposto à insalubridade ou você que está exposto à periculosidade. Então você vai fazer uma projeção, né? Você vai fazer uma projeção onde você está, para onde você quer chegar, quanto tempo falta. Então você vai verificar que falta algum tempo, né? E falta um tempo ali para você chegar lá, né? Para você o quanto que você tem que ter, né? Para chegar na forma 86. Então você vai pegar, é muito importante primeiro você pegar a sua idade e verificar o tempo de contribuição que falta. Então você está com 51 anos, você precisaria ter 35 anos de contribuição. Você pode até fazer a conversão do tempo de comum, de tempo especial que você tem, converter que vai servir, né? Você tem 20 anos de tempo especial, então você vai para 28 no caso do homem, né? Vai para 28, no caso da mulher vai para 22, ganha pouco, né? 22, ele vai ganhar 20%, tá? Então, aliás, eu estou falando errado, a mulher vai para 24, né? E ela ganha sempre, vai multiplicar por 1,2. Então, se ela tem 20 anos, vai para 24. O homem vai para 28. Você pode fazer essa conversão e ver o tempo que falta. O tempo que falta, você vai contribuir mais e vai ganhar menos. Eu já fiz o cálculo ali, vai ser pegado 60%, mais 2% para cada ano que se trabalhou mais que 20. No caso do homem, mais que 15 no caso da mulher. Agora, se você converter o tempo especial para comum e você tem mais um tempo comum e fechou o tempo, o que acontece? Quando fecha o tempo, lá na data de 12/11, mesmo que tenha, vou lembrar para você, mesmo que tenha aplicação do fator previdenciário, isso vai, conforme a sua idade, vai rebaixar muito o que você ganha,
ao longo do tempo, significa o seguinte: vai rebaixar. Você ganhava 3 mil, digamos que vai ganhar metade disso, R$1.500. Você, Pedrosa, você tá louco? Eu vou perder R$1.500. Legal. Então agora você vai ver o tempo que falta para você completar os 86 na especial. Você vai ver que você vai ganhar muito próximo disso, porque a forma de cálculo é muito cruel. Então o que você prefere? Trabalhar mais 5, mais 6, mais 7, mais 10 anos e ganhar praticamente a mesma coisa que você ganharia agora pela comum? Só que o detalhe é o seguinte: você não vai fazer conta dessa aposentadoria agora, porque você é novo, você vai continuar trabalhando. Tá? Então aí eu já estou falando do primeiro indicativo por que é interessante você pegar a aposentadoria comum. O primeiro indicativo é o quê? É que você vai acumular um valor até onde você efetivamente imaginar ou se programar para realmente você se afastar do trabalho. Vocês, eu vou trabalhar até tantos anos. Eu aguento trabalhar, eu quero trabalhar até tantos anos. Depois eu vou fazer outra coisa. Depois, efetivamente, eu vou trabalhar numa outra coisa que me dê mais prazer, que seja muito mais interessante, ou vou curtir minha vida, vou viver com as pessoas com que eu tenho relacionamento, as pessoas com que eu amo, as pessoas com que eu tenho estima. Eu vou fazer outra coisa que me gere muito mais prazer, que seja muito mais, que eu tenha mais liberdade. Então você vai pegar do ponto A até o ponto B quanto tempo falta, e você vai ver os casos que eu fiz, a gente planejou isso, sempre compensou. Então você vai ter um valor acumulado que vai compensar essa perda do fator previdenciário. O acumulado que você tem, e isso é um indicativo muito forte que você pode fazer. Outra questão que justifica é o seguinte: é que você vai chegar lá, se você não fazer essa opção, e você vai ganhar menos do que você vai ganhar menos, ou vai ganhar muito igual do que você ganharia hoje, só que lá você não vai ter valor acumulado. Outro detalhe é: se você pretende trabalhar, você pretende continuar trabalhando, então você vai ter o tema 709 que vai impedir que o aposentado especial permaneça trabalhando na especial. Se você fazer essa conversão e pegar a aposentadoria comum, você vai fugir do tema 709. Então isso também é um indicativo legal, é uma vantagem. O terceiro indicativo, a terceira vantagem é o seguinte: é que de quando você pegar a sua aposentadoria, a forma de reajuste dela já está delimitado, e quem ganha salário mínimo vai ter um reajuste. Quem ganha mais que salário mínimo vai ter outro reajuste. Normalmente, o valor do salário mínimo ele é mais que a inflação. Quando ele é mais que a inflação, você que ganha mais que o salário mínimo, você vai sair perdendo, porque você nunca vai ganhar mais do que a inflação. E o salário mínimo, por uma política de governo, de repente, populista, sempre tem políticas de recuperação do salário mínimo. Um governo ou outro vai fazer isso. No tempo do governo do Lula e da Dilma, houve uma recuperação do salário mínimo. O salário mínimo foi recuperado no seu poder aquisitivo. E o que aconteceu? Aquele que era aposentado com mais de um valor de um salário mínimo, o reajuste dele é menor do que aquele que era o reajuste do salário mínimo, porque a ideia era recuperar o salário mínimo. Não é ruim isso é bom. E muita gente ganha salário mínimo. A maioria ganha salário mínimo. A maioria dos aposentados, a massa maior está no salário mínimo. Uma massa de trabalhadores, muitos são salário mínimo. Muitos trabalhadores que ganham por hora e tal, a base é o salário mínimo. Então se recuperou o valor do salário mínimo. Muito bem, então isso faz com que o quê? Você se aposenta, digamos assim, com 2 salários mínimos, mas ao longo do tempo você não vai ganhar 2 salários mínimos. Mesmo que tenha o reajuste não vai acompanhar a queda do poder aquisitivo. Isso você tem que considerar. E se você permanecer e pegar a aposentadoria lá na frente, o que acontece? Além de você ganhar menos, a partir do momento que você ganha, você vai perdendo ele ao longo do tempo. Então é muito certo de que em 10 anos você vai ter perdido, é certo, é provável, é previsível que você vai perder 30% do valor dele. Então há conforme a sua remuneração, é muito forte os indicativos de que no momento mais importante da sua vida, no momento mais, eu não vou dizer terrível, né? Mas no momento que mais você tem
necessidades pela questão da idade. É muito comum, é muito normal que conforme a idade a gente vai avançando, a gente vai aumentando as nossas necessidades. É certo isso. É muito certo isso, né? É certo, muito certo isso, que a gente vai aumentando as nossas necessidades. Você vai comprar mais remédio, você vai fazer tratamento, você vai ter que comprar alimentação diferenciada, você vai ter que comprar algum equipamento diferenciado, você vai de repente ter uma despesa com médicos muito maior, com tratamento, né? Com pessoas, isso, alimentação diferenciada e tal, e isso vai, com certeza, você deveria ter você devia ter uma remuneração, né? Você trabalhou para isso, você devia ter dignidade na hora da velhice, né? A velhice, terceira idade, a velhice, aposentadoria. E então você tem que pensar isso, você tem que racionalizar isso, e lá na frente você não tem outro recurso, porque você só vai estar agarrado, você vai estar dependendo exclusivamente da renda do INSS. Você vai estar dependendo exclusivamente da renda do INSS e da ajuda dos filhos, se tiver, né? E ajuda de terceiros. Aí é muito ruim, hein? Você depender dos outros. Então o que acontece? Então, quando você faz um planejamento agora, em que pese você saia ganhando menos, por causa do fator previdenciário na aposentadoria comum, ao longo do tempo você vai acumulando um pouquinho, que vai virar um pocão. Então você vai lá, ao pouquinho do mês, ao final vai virar um montinho, vai virar um montão. Montinho com montinho, 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 vira um montão. É isso que vai acontecer, você vai fazendo um montinho, montinho, montinho. O que é um montinho? Todo mês você recebe. Então por ano você vai receber 13 remunerações, 13 salários, 13 receitas. E você vai guardar isso aí. Você vai fazer um planejamento. Não vai fazer conta. Não vai agregar isso no seu custo mensal. Não. Você ganha 3 mil reais, você ganha 2 mil reais e você vai ganhar mais 1.500 de aposentadoria. Você não vai agregar isso na sua despesa do mês. Você não vai dizer assim, agora eu vou gastar para 3,5. Não, você não vai fazer isso. Você vai guardar isso, você vai aplicar isso. Né? Você vai, aquilo ali é a sua previdência. Você está tomando uma atitude previdente e aquele fundo, aquela função, aquilo lá não é comprar um carro. A função daquilo não é mudar a casa. A função daquilo não é fazer uma reforma. A função daquilo não é pagar estudo de ninguém. A função daquilo não é fazer uma, sei lá o quê, né? Não é fazer nada. Aquilo é a tua previdência, é o teu futuro, entendeu? Então você tem que organizar isso. Então se tu fazer isso, com certeza você vai ter lá na frente, naquela hora H, você vai o quê? Naquela hora H você vai ter condições, você vai ter muito mais liberdade, vai ter mais flexibilização para poder compensar a sua perda. Então você deve organizar um planejamento financeiro para você chegar lá na idade X, que você vai decidir, ganhando a mesma coisa que você ganha hoje. Se você chegar lá já é uma vitória, se chegar lá é a certeza de que você vai ter muito mais tranquilidade, não vai ter transtornos, tu vai ter muita mais liberdade, mais segurança para você e sua família. Então tá, essa é a minha mensagem, isso que eu quero que você reflita, e esses são os indicativos que eu digo que a aposentadoria comum, pelas regras anteriores, até a data de 12/11/2019, elas são muito mais interessantes nessa perspectiva que eu estou colocando. Tá certo? É óbvio que se você fazer só o cálculo ali, só aplicar o fator previdenciário e tal, você vai dizer, cara, não tem lógica. Se eu ganho 3 mil reais hoje, a minha aposentadoria vai ser 1.500 reais, eu tô perdendo 50% e, cara, você já vai ficar louco, né? Então, você já vai dizer assim, meu Deus, cara, como é que é isso? Como é que vai ficar, né? Então, então eu estou trazendo aqui para você um outro lado, estou apresentando aqui muito mais elementos para que você tome sempre a melhor decisão. E você não quer aposentadoria. Você não quer aposentadoria, né? Você não quer aposentar, você quer uma melhor condição lá no futuro. Você quer reunir condições de você ter tranquilidade. Aposentadoria é sinônimo disso. Quando a pessoa diz, se aposentar, significa que eu vou ter liberdade do meu horário, eu vou ter uma condição de vida, eu vou ter segurança, eu vou ter mecanismos para poder enfrentar as adversidades, né? A realidade da terceira idade. Ninguém sabe o que é a terceira idade se não chega lá na terceira idade. Não adianta, você vê, mas você não todo mundo acha que não vai chegar.
Mas é uma coisa certa, todo mundo vai chegar, tá? Se você se cuidar, atravessar a rua, não ser atropelado, você vai, né? E tomar alguns cuidados aí de saúde, você vai chegar lá. Pode ser que você chegue lá esgualepado, mas você vai chegar. Você vai, é certo que você vai chegar na terceira idade, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo aqui agora. Então, eu estou querendo que você reflita. Previdência social, ela tem a ver com o que você faz hoje, pensando no amanhã. É a atitude previdente que eu digo, né? Você tem que ser previdente. É aquela pessoa que tem a capacidade de prever o futuro, de você olhar. E é certo que você vai chegar lá, né? É o cigano olha e diz, olha, vai acontecer isso na tua vida. Você é um cigano. Você pega e diz, olha, se você tem hoje 50 anos, é certo que você vai chegar lá nos 70, né? Você vai chegar nos 70. Agora, em que condições que você vai chegar nos 70? Que qualidade de vida você vai ter lá aos 65, aos 60, aos 67, aos 68? Que gastos você vai ter que estar preparado para ter lá em 67, 65 anos, 70 anos, sei lá, né? Acima de 60 anos. Quando você virar idoso é acima de 60, tá? Então pense nisso, reflita isso, tá? E tome uma atitude, ok? E aí chegamos ao final de mais um Vigicast, o podcast do Vigilante, tá? E espero que você tenha expandido aí a sua consciência, sua compreensão a respeito de como é que funciona, como é que está funcionando aí a nova Previdência Social, tá? E a gente tá repetindo várias coisas, várias situações e não é por conta não, tá? É que quanto mais a gente repete uma coisa, mais você aumenta a sua compreensão. Quanto mais a gente repete uma coisa, mais bem feito fica. Quanto mais a gente repete uma coisa, melhor você tem a compreensão e você tem mais elementos para tomar as decisões que tem que tomar. Legal? Organizar a sua vida previdenciária, ter na sua mão o seu mapa, o mapa de aonde é o seu ponto A e como é que você vai fazer para chegar lá no seu ponto B. Que é aquela data mágica especial do momento que você diz, cara, eu vou me aposentar. E aí, como é que eu vou ganhar? Como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Quanto que eu tenho que fazer? E principalmente, em que condições eu quero estar nesse momento? Legal? Você decide. Tem as regras da Previdência, mas você tem soluções, tem caminho, tem as alternativas para você realmente organizar e planejar aquele momento que a gente chama assim, a gente fala, entende, né? Ao momento da aposentadoria, legal? Então, meu amigo, espero que você tenha curtido, não deixe de compartilhar, não deixe de divulgar o canal, não deixe de trazer as pessoas para esse encontro do Vigicast. Não deixe também de compartilhar com seus colegas o canal Pedrosa Previdência. Legal? Muito bem, fique com Deus. A gente se encontra no próximo Vigicast.